Então, gente, hoje estaremos aqui no Café com Jesus, comigo, Pastor Sérgio e a missionária Ana Lúcia, que está filmando, tá ok? Dá o seu like, se inscreva, tá certo? Não passe esse vídeo, porque eu tenho uma palavra no teu coração. Observe aqui, eu tenho aqui o trigo e eu tenho aqui o joio. Aqui está a semente do trigo e aqui o joio. Ora, não tem aos nossos olhos muita diferença, mas é justamente aí que eu quero te falar hoje sobre o processo, aleluia, que passa a boa semente. Você precisa suportar, aleluia, o processo. Vamos ler aqui a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13, versículo 24, que diz: Jesus lhes propôs uma parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram, produziram fruto, apareceu também o joio. Só até aí. Meus queridos e amados irmãos, estamos em uma palavra abençoadíssima. Eu já quero te dizer: suporte, aleluia, o processo. Observe que Jesus faz uma comparação com aqueles que certamente entrarão no reino dos céus, e compara, como sempre a Bíblia compara, aleluia, os seres humanos, nós, os servos de Deus, como árvore. E aqui, não obstante, compara com semente, mas precisamente para falar-lhes acerca da aparência, como parece o trigo com o joio. Parece, não tem quase que diferença nenhuma, mas nós vamos falar sobre isso aqui agora, porque nós precisamos suportar, aleluia, o processo. E eu já quero dizer para você, porque a parábola diz que o Senhor semeou boa semente, aleluia, e ao semear boa semente, quando começou a brotar, a nascer, a aparecer, surgiu também, quando começa a desabrochar ali, aparece também no meio do trigo o joio. E os servos perguntam: Senhor, de onde pois veio? E o Senhor disse: dormindo os que plantavam, veio o inimigo e fez isso, e semeou. E é isso que eu quero falar, amados irmãos. Só em você ser trigo, aleluia, já é a boa semente que o Pai semeou. Você é essa boa semente, aleluia. E quando se fala de trigo, se fala de alimento, se fala de vitaminas, se fala de algo bom, porque foi o Senhor que semeou. Jesus, esclarecendo acerca dessa parábola, ele fala que a boa semente, aleluia, foi o filho que semeou, aleluia. Mas veio o joio e foi colocado no meio. Observe que isso acontece após dormirem aqueles que plantavam. O inimigo veio e semeou a má semente. E eu quero te dizer que hoje é uma confusão com relação a isso. Às vezes as pessoas erram, passam por algumas dificuldades e elas acabam sendo subjugadas como joio no meio do trigo. Mas eu quero te falar uma coisa: o trigo passa por processo. O trigo, ele é peneirado, ele é passado por processos. Observe que esse trigo, ele é esmagado e depois é peneirado e sobra os grãos sobram, tá certo? Era feito uma forma de trabalho que esmagava as palhas e peneirava, e tinha uma habilidade de jogar para cima, e o vento sopra, as palhas são levadas e o grão cai sobre aquele local, aleluia. Os grãos permanecem. Os grãos são usados para alimento e também para replantar, tá certo? Então permanece. Eu quero já lembrar uma palavra que Jesus fala a respeito do fruto. Está lá em João capítulo 15, versículo 16, que ele disse que toda vara nele que não dá fruto é cortada, mas aquela que produz fruto ele poda. E ele diz mais, que ele nos nomeou para que
fôssemos e dessemos fruto e o nosso fruto permaneça. E é por isso que eu disse no início, você precisa suportar o processo, aleluia. E suportar o processo é permanecer, é ficar firme. Por quê? Porque nós estamos vivendo em um mundo onde se encontra o joio. E o joio tem afetado de uma certa forma o trigo, porque o joio, ele é erva daninha e ele é tóxico. Aleluia. Então isso acaba contaminando o trigo. E deixa eu te falar, e eu quero te alertar, persevera, fica firme, suporta. Por quê? Porque você é trigo, aleluia. Aí você se pergunta, será que eu sou joio? Porque eu tenho umas coisas erradas. Sabe o que é isso? É a contaminação do joio, do tóxico, né? É letal. Então isso começa a matar o trigo. Cuidado, tá certo? Procura permanecer, olha para o alto, busca a palavra. Porque, na verdade, a gente sempre coloca um contexto apontando para dentro da igreja. Na verdade, o joio não é nem para estar dentro da igreja, mas talvez esteja contaminado muitos com o joio e até fique parecendo também com o joio. E a gente às vezes quer tomar atitudes para repreender, até mesmo para cortar esse joio, mas a gente aprende com a parábola que disse: deixai crescer juntos, deixa chegar o tempo da colheita. Isso quer dizer que nem eu nem você, a gente tem habilidade para distinguir quem é joio e quem é trigo. O bom é isso, é saber que é Deus em que julgará no último dia. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ainda que alguém desse a sepultura, nós não podemos julgá-lo se foi salvo ou condenado, porque só o Senhor julgará no último dia. Claro e evidente que pelas suas atitudes, pelo seu produto interno que é tóxico, a gente sabe que é joio, mas a aparência é essa, aleluia. Então vamos dizer aqui que ao fazer o processo doloroso, esmaga, joga para cima, o vento sopra, e ali, vamos dizer que estejam sendo passados ali pela peneira, está fazendo o processo de esmagamento, e quando joga para cima o vento sopra e leva toda a palha. O que resta do joio? Nada, não resta nada, porque é só palha, e palha será queimado. Mas o trigo, meus queridos, ele fica o grão, o trigo permanece, ó. Jesus disse: vos nomeei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. O trigo, ele fica ali, ele permanece. E eu quero te dizer isso aqui: não se preocupa com alguém que está andando desordenado, talvez ao seu lado, dentro da igreja, ora por ele, mas procura ser espelho, se refletir em Cristo, porque Cristo é exemplo. Porque o segredo é o final do processo, porque ao final do processo só vai restar o trigo, aleluia, porque o joio será queimado. Então tolera às vezes as fragilidades do seu irmão, acreditando que ele esteja apenas contaminado pelo joio, mas que ele será restaurado pelo Senhor.